Olá, gente boa, povo abençoado. Estamos já terminando o nosso curso, né? Coisa maravilhosa aí. Daqui a pouquinho você vai estar finalizando. Falta pouco. Você já aguentou até aqui. Então aguenta mais um pouquinho, amém? Já chegou até aqui, então vamos aí levar. Sempre quando chega no final, na reta final de um curso, as pessoas já estão cansadas daquele estudo todo mês apostila, exercício, né, chat class, e aí é assuntos sobre assuntos, atividades. Então, já estamos chegando perto dos 2 anos, o nível de um curso a nível médio mesmo é 2 anos, e em fevereiro a gente termina o curso. E aí, essa disciplina, gestão de pessoas, ela tem um fundamento muito importante para mim, para você, para a igreja, né? Porque é importante a gente, pelo menos, entender como é que funcionam as coisas. Ah, pastor, mas eu não vou dirigir igreja, mas você vai entender como funciona os processos, você vai entender como é que funciona essa importância da pedagogia, da consolidação, do engajamento, essa questão ética, né? Porque a igreja, no que tange a sua administração, ela tem 2 mantos. Primeiramente é o manto profético, que exige a espiritualidade, o conhecimento teológico do líder, a habilidade do púlpito, daqueles que pregam, dos missionários, pregadores, a presença do Espírito Santo na vida de todos aqueles que fazem a obra andar. Mas ela tem o manto administrativo. No que tange ao manto administrativo, aí agora ela vai depender da ética, da lógica, dos processos e do bom senso. E dentro dessa questão da ética, lógica, processo, bom senso, que envolve o administrativo, aí a gente tem então a gestão de pessoas, porque tem a gestão de pessoas, tem a gestão de projetos, tem a gestão econômica, que é a gestão financeira, né? Tem a gestão financeira na igreja? Tem, porque ela envolve demandas, ela envolve dinheiro, tudo no nosso Brasil se faz na base do recurso, nosso recurso financeiro, e o dinheiro que vem para a igreja, ele vem por via dos dizimistas fiéis, que são os fiéis, ele vem por via dos beneméritos, que são aquelas pessoas que não fazem parte da igreja, mas elas ofertam. Tem gente que não é da igreja, mas sempre estão lá se juntando, estão sempre mandando uma oferta, levando, então são os beneméritos. E tem os fiéis, que são aqueles que são dizimistas fiéis, e tem ainda aqueles que não são fiéis, mas estão sempre lá dando uma oferta, coisa desse tipo. Então, esses recursos, eles são administrados de forma a gerir essa obra, porque o custo de uma obra é um custo alto, então ela precisa de uma gestão financeira, gestão patrimonial. Ah, pastor, a gestão patrimonial, sim. Por quê? Porque tem uma cadeira que se quebra, que precisa substituir, tem um som que se queima, que precisa consertar, tem um banheiro lá que deu um defeito e precisa reparar, tem um telhado, uma reforma de um prédio que precisa ser feita. Então tudo isso se faz com o real na mão. E isso faz parte da gestão financeira, que está dentro do processo da ética, da lógica e dos processos administrativos. Então, tem o manto profético, mas tem também o manto administrativo, que precisa ser gerido por aqueles que estão ali na frente da obra de Deus. E no que tange a essa administração, no gerir das pessoas, porque a igreja trabalha com pessoas e projetos, ou seja, projetos e pessoas andam juntos, pessoas e projetos estão conectados. E no que tange a esse objetivo da gestão estratégica de pessoas, que é o que nós vamos falar aqui nessa aula, nós temos a dar aqui 4 lições básicas, simples, para você entender de forma bem prática de uma vez por toda, né, sobre os objetivos da gestão estratégica de pessoas. O que é que a gestão de pessoas precisa alcançar? Qual o alvo, qual a meta da gestão de pessoas dentro da igreja, ou seja, da organização eclesiástica? O que é que o gestor de pessoas, né, quem é que faz parte, pastor, da gestão de pessoas? Os pastores, os apóstolos, os bispos, os evangelistas, missionários,
os líderes de célula, aqueles que estão na direção de pessoas, fazem parte dessa comitiva de gestão de pessoas. E qual é, então, a meta dessa gestão de pessoas? Quais são esses objetivos? Nós vamos traçar agora esses objetivos. Nós temos o propósito pelo qual a igreja existe, isso é o propósito. O propósito de uma igreja é o propósito de todas as igrejas. Qual é o propósito? Ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e para Deus Pai Todo-Poderoso, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar os preceitos de Deus. Esse é o propósito pelo qual a igreja existe. A igreja, ela não salva, ela não tem poder de salvar. O homem é salvo pela graça de Deus por meio da fé. Como diz lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a igreja, ela não salva. Qual é, então, o papel da igreja? Qual o propósito pelo qual a igreja existe? Ela é buscar essas almas, buscar essas pessoas, propagar o evangelho e fazer com que esta palavra chegue ao coração das pessoas. Ou seja, a igreja prega, o Espírito Santo convence, a graça salva por meio da fé, e aí as pessoas vindo, a igreja entra então no seu outro papel, que é ensinar, batizar e ensinar as pessoas a andar com Deus e treinar essas pessoas para que elas sejam mais divulgadores e propagadores do evangelho. Então, o propósito da igreja é o propósito de divulgar o evangelho e ensinar as pessoas a caminharem no evangelho. Se a igreja não ganha e não ensina, não ensina as pessoas a caminhar no evangelho, então a igreja está fora do seu propósito. Precisa voltar para esse propósito. Então, dentro do propósito, a igreja, a organização religiosa precisa construir o seu projeto. O projeto envolve o que nós vamos fazer em um determinado tempo, ou seja, um projeto de 5 anos, é um projeto de médio porte. O que é que nós vamos alcançar em 5 anos, o que nós vamos fazer em 5 anos, qual o nosso objetivo em 5 anos, esse projeto ministerial de 5 anos. E agora tem um pequeno projeto que é de 1 ano, ou seja, em 1 ano nós temos o nosso projeto ministerial. Então, o nosso projeto, chamado Projeto Aviva, ele vai de uma Viva a outra Viva, um projeto de 1 ano. Dentro desses projetos, agora que são traçados os objetivos da igreja, os objetivos da organização. E dentro desses objetivos, aí agora entra a questão da gestão de pessoas. Qual é o objetivo da gestão de pessoas? É fazer com que, contribuir com que a organização atinja seus objetivos dentro do projeto para cumprir o seu propósito. E qual é esse primeiro? Eu trouxe aqui quatro elementos básicos dos objetivos da gestão de pessoas. Qual é o primeiro? O apoio ao alcance das metas. O apoio ao alcance das metas. A igreja ela tem as suas metas mensais. São chamadas de metas mensuráveis. E nesse alcance das metas entra agora então a gestão de pessoas com seus planos, com o treinamento dessas pessoas para que elas sejam bem colocadas no devido lugar e alcancem essas metas. Apoiar a instituição no alcance de suas metas, desenvolvendo e implementando ações dos recursos humanos integradas com as estratégias e metas do projeto da organização. Pastor, recursos humanos na igreja? Sim, querido, recursos humanos. O RH da igreja. E como é que a gente sempre ouviu falar de RH na empresa, mas RH na igreja? Sim, os recursos humanos são as pessoas que a organização usa seus talentos para atingir suas metas, focar nos seus objetivos e cumprir sua missão. A igreja não vai para lugar nenhum sem as pessoas precisam se envolver. E isso é recursos humanos. Quais são os recursos da igreja? Os recursos intangíveis, que são os recursos intelectuais, espirituais, os recursos tangíveis, que são aqueles que a gente está vendo, que são os recursos econômicos, os recursos materiais, e os recursos humanos, que são as pessoas. Então, esses recursos precisam ser engajados ali dentro do projeto da igreja. Então, o primeiro é o alcance das metas através do RH da instituição.
O segundo objetivo da gestão de pessoa é a construção de uma cultura de alto desempenho. O que é que isso quer dizer? Uma cultura. Cultura porque envolve todo mundo, não é uma questão de um grupo seleto. Quando se fala de cultura, se fala ali de todos falarem a mesma coisa, todos fazerem as coisas dentro de um só propósito. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gestão de pessoas tem o objetivo de fazer com que toda a organização, e não apenas um grupo seleto de pessoas, se desenvolva. Quem produziu o desempenho de grupos seletos foi Roma, a Igreja de Cristo, desde a sua partida lá em Atos capítulo 2, até o finalzinho de Atos, e nos primeiros 3 séculos da igreja, a igreja toda se empenhava, toda se desenvolvia, a igreja era envolvida na obra de Deus, até nas perseguições. Quanto mais se perseguia a igreja, mais ela crescia. Por quê? Porque ela tinha uma cultura de alto desempenho. O que é alto? Ou seja, eu como pessoa, como cristão, eu preciso entender, colocar na minha cabeça que eu preciso me desenvolver e fazer com que os meus talentos se desenvolvam dentro da obra de Deus e assumir a minha responsabilidade como servo de Deus. E esse pensamento, quando ele é atingido em todas as pessoas, a igreja ela consegue atingir a sua cultura de alto desempenho. Ou seja, todo mundo ali envolvido, todo mundo ali trabalhando, todo mundo ali sendo cheio ali dessa motivação que faz com que a obra venha andar. Então, esse é o segundo objetivo da gestão de pessoas dentro da igreja. É construir uma cultura de alto desempenho, levar esse pensamento ali para todas as pessoas. O terceiro é garantia de talentos bem engajados, ou seja, garantir com que as pessoas e seus talentos estejam nos lugares certos. Uma pessoa com talentos no lugar errado é como um carro no meio do mar, não vai funcionar, vai estragar, vai se perder. Então não adianta, cada pessoa tem sua praia, não adianta a gente pegar um cara que tem um talento ou um dom para cantar e botar ele para ensinar. Se o talento dele é cantar, ele vai cantar, ele vai estar no louvor. Mas ele vai cantar na onde? No púlpito da igreja? Não, ele vai cantar no púlpito, ele vai cantar na reunião da célula, ele vai cantar na rua, nas cruzadas, no evangelismo, porque é o talento dele, é aquilo que ele faz. E com certeza ele vai fazer com prazer, aquilo ali vai estar envolvido. Isso quer dizer que essa pessoa não pode pregar? Não, ele prega sim, mas ele não pode ser colocado como um líder de uma célula se ele não tiver esse talento para gerir isso aí. Uma pessoa que tem, por exemplo, um grande talento na culinária, eu vou pegar essa pessoa e colocar como cantor? E vou dizer, olha, como cantor você é um bom cozinheiro? Não, ele vai entrar dentro do talento dele. Quando chegar naquelas oportunidades de encontro com Deus, nas cantinas dos eventos da igreja, ele estará ali bem engajado, muito feliz e trabalhando com muito gosto, com muito amor. Então, é isso que é o engajamento, em garantir com que os talentos sejam bem engajados. Digamos que a pessoa é um excelente consolidador, mas ele é péssimo em ganhar pessoas. Eu vou dizer que essa pessoa não tem chamada? Não, ele tem para consolidar. E quem vai ganhar? Quem vai ganhar vai ser outro que vai estar ganhando essas pessoas. Então, por isso, a igreja precisa ter sua organização de pastas. Ou seja, o Ministério de Provisão, que é a parte do evangelismo, o Ministério de Integração Social, que é a parte de consolidação, o Ministério de Treinamento, que é a parte da escola, para os processos pedagógicos, o processo de engajamento, que faz parte ali da administração, de como engajar essas pessoas, e o processo de controle, que faz parte ali da liderança maior, né? Está ali visualizando todo com os binóculos espirituais e administrativos e colocando cada pessoa no lugar certo e nutrindo essa chamada em cada um. Então, a garantia de talentos bem engajados é outro objetivo da gestão de pessoas. E um outro objetivo é o relacionamento interpessoal, ou seja, é garantir com que as pessoas que fazem parte ali da organização estejam todas bem relacionadas. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que faleis todos uma mesma coisa e sejais todos unidos em um mesmo parecer. É necessário que haja comunicação e o relacionamento interpessoal. E esse relacionamento interpessoal não é só a paz do Senhor, o shalom e o bom dia, mas é o colaborativo,
o participativo, o cooperativo uns com os outros, ou seja, se está fazendo um evento ali e há uma boa comunicação interpessoal entre as equipes, ou seja, as equipes não brigam umas com as outras, mas elas contribuem, entendendo que cada equipe tem seu perfil, que cada pessoa tem seu perfil. Ninguém é completo, nós somos todos incompletos, mas todos juntos nos completamos automaticamente. Ou seja, o que eu tenho de talento, talvez você possa não ter, e o que você tem de talento eu não tenho. O conhecimento que está intrinsecamente conectado ao seu processo de saber é uma amplitude diferente da minha. Então, quando a gente se junta, a gente se completa. Então, isso é ministério. É assim que a coisa funciona. Não é que eu sou melhor do que você, não é que você é melhor do que eu. Cada um tem seu perfil e os perfis se completam. Mas ninguém é melhor do que ninguém. E esse mesmo pensamento, ele é o pensamento das equipes dentro de uma determinada igreja. Talvez eu esteja falando aqui para uma pessoa que se acha que não tem lá tanto valor, que não tem competências, que acha que não vai chegar a lugar nenhum. Mas quem pensa desse jeito está redondamente, completamente enganado. Sua capacidade cerebral é infinita, seus potenciais, na verdade, não foram explorados, e você não é nem melhor e nem pior do que os outros. Você tem sua amplitude de conhecimento, o outro tem a amplitude de conhecimento dele, mas quando se juntam, todos se completam. Quando as ideias se chegam, as ideias se completam, os trabalhos também se completam, se a gente conseguir fazer com que a engrenagem funcione, cada um no seu determinado local. Então, esses 5 objetivos, só fazendo aqui uma síntese agora, apoiar a organização no alcance de suas metas, é o primeiro objetivo da gestão de pessoas. A gestão de pessoas, a administração no que tange essa gestão precisa estar apoiando a igreja no alcance das metas, dos trabalhos que a igreja estiver fazendo. É construir uma cultura de alto desempenho, onde cada pessoa se responsabilize pelo seu aprendizado e que todos cresçam, que todos tenham oportunidade de crescer e não apenas um grupo seleto de pessoas. Garantir talentos engajados, cada pessoa no seu devido lugar. E, em último lugar, o relacionamento interpessoal ali das equipes, ou seja, as equipes cooperando, as equipes se envolvendo nesse cooperativismo, nesse processo colaborativo uns com os outros, e que nas suas imperfeições todos se completem, que possamos fazer uma coisa boa, bonita e agradável diante de Deus. Amém? Na próxima hora nós vamos falar sobre os 5 pilares da gestão de pessoas. Fica na paz e Deus te abençoe, e até lá, um beijo no coração, e fica firme até o final do nosso curso.